imagina a seguinte situação. Uma pessoa acorda um dia e percebe que a dor do mundo real, a angústia da sua própria existência, se tornou tão insuportável e tão esmagadora que a única maneira da mente dela continuar operando é simplesmente, inventar uma realidade completamente nova. Uau, isso é forte. Né? Uma realidade onde as leis da física não se aplicam e as vozes ao redor têm significados ocultos. Para a vasta maioria da sociedade, isso é o colapso absoluto. É a loucura total, sabe? Sim, com certeza. A maioria veria exatamente assim. Mas, para quem estuda a fundo as estruturas da mente humana, isso pode ser interpretado como um mecanismo de sobrevivência. Tipo uma tentativa desesperada da psique de não se estilhaçar por completo. Olha, é um ponto de partida muito visceral. E é exatamente essa virada de perspectiva que separa o julgamento moral da verdadeira investigação clínica, sabe? Porque quando a gente olha para a dor psíquica profunda, não estamos lidando apenas com biologia isolada ou com um erro mecânico. A gente está lidando com todo o peso existencial da condição humana. Nossa, exato. E é exatamente nesse território meio nebuloso e fascinante que nós vamos entrar hoje. A nossa exploração se debruça sobre uma pilha imensa de anotações e resumos de um curso universitário focado em introdução à psicopatologia. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. Mas a nossa missão aqui não é simplesmente recitar um dicionário de jargões psiquiátricos para quem nos ouve. O objetivo é desvendar a missão central dessa área, ou seja, compreender a experiência subjetiva, a dor que é intransferível e os fenômenos psíquicos que fogem do que a gente costuma chamar de normalidade. Beleza, vamos desvendar isso? Vamos lá! Lendo as primeiras páginas desse material, o que fica claro logo de cara é que a psicopatologia tem, digamos, uma crise de identidade original. Ela não nasceu de um lugar só. Ela é o filho de duas grandes tradições bem conflitantes. Exatamente. De um lado temos a tradição médica, né? Aquela dos antigos higienistas, muito focada na observação do corpo, na biologia, no funcionamento do cérebro. Aquela coisa mais fria, talvez? Mais objetiva. E do outro lado, uma tradição humanística profunda, que bebe muito da filosofia existencial, da literatura, da arte e, fundamentalmente, da psicanálise. O material cita Karl Jaspers, uma figura monumental do início do século XX. Sim, eu vi o nome dele várias vezes nas notas. Pois é, e ele nos ajuda a calibrar a expectativa sobre o que estamos analisando de fato. Jaspers defendia que a psicopatologia é uma ciência básica e autônoma. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela não é um dogma rígido, sabe? Não é apenas um mapa neurológico cheio de sinapses piscando. Ela alimenta a psiquiatria aplicada, sim, mas o objeto de estudo dela é o ser humano integral no seu adoecimento. Entendi. E já que temos essa raiz dupla, né, a biológica e a humana, o texto apresenta uma divisão que dita como os profissionais olham para um paciente na vida real. A psicopatologia geral e a psicopatologia fundamental. Essa distinção é crucial. E, lendo isso, me veio uma imagem muito clara na cabeça. A psicopatologia geral me parece aquele mecânico altamente treinado, tipo que conecta um scanner no painel do carro e começa a ler os códigos de erro. Boa analogia. Ele diz, olha, a pressão do óleo está baixa, a temperatura está alta. Ele descreve sinais e sintomas com precisão fenomenológica. É a linguagem universal dos grandes manuais, como o DSM. O que é fascinante aqui é que essa leitura do painel é vital para que os profissionais do mundo todo falem a mesma língua, né? Com certeza. Mas a psicopatologia fundamental entra bem onde o scanner do mecânico para de funcionar. Exato. A fundamental não quer apenas listar as luzes piscando no painel. Ela atua como um investigador tentando desvendar por que o motorista continua batendo o carro no mesmo poste repetidas vezes, tipo de propósito, sabe? Nossa, sim. É perfeito pensar assim. Ela busca o sentido oculto do sintoma.
Ela pergunta quem é esse sujeito e qual o significado dessa colisão na história de vida dele. É uma mudança de postura investigativa, né? Porque, na visão da psicanálise que a Fundamental abraça, um sintoma não é apenas uma peça quebrada. É um ato que tem um propósito, mesmo que destrutivo. Sensacional! Mas, na prática, como a Fundamental explica essa batida de carro? Porque o texto fala de coisas como desejos inconscientes reprimidos sendo transformados através de processos de condensação e deslocamento. Sim, são termos bem densos. Como isso opera na prática? Tipo, como um trauma vira, digamos, uma paralisia ou uma fobia extrema? Olha, vamos dissecar o mecanismo, porque isso é o coração da teoria freudiana. A mente humana tem um instinto de preservação imenso. Certo. Imagine que um indivíduo tem um desejo ou um trauma original tão perturbador, tão inaceitável para a consciência dele e para a sociedade, que encará-lo de frente causaria uma desintegração psíquica. A pessoa não aguentaria a realidade. Exatamente. O que a mente faz? Ela não apaga a energia desse desejo, porque, a energia psíquica não evapora. Ela simplesmente a desloca. Desloca para onde? Para outra coisa menos ameaçadora. A angústia insuportável ligada a uma figura paterna, por exemplo, pode ser deslocada para um medo paralisante de autoridades de farda ou até de sair de casa. Caramba. É tipo um truque de mágica de sobrevivência, então. Exato. É a mente te protegendo. E a condensação é quando a mente pega múltiplos medos, conflitos e culpas e os compacta, as condensa mesmo em um único sintoma físico ou num delírio. Então, aquele sintoma estranho não é aleatório? De jeito nenhum. O sintoma visível é, na verdade, uma solução de compromisso. É a mente dizendo, vou criar esse problema visível e doloroso porque ele é incrivelmente mais fácil de suportar do que o conflito original escondido lá no inconsciente. Isso muda tudo, sério. E se a gente está tentando ler as luzes do painel ou entender o investigador, a gente precisa falar sobre a linguagem clínica que as anotações trazem, a semiologia psiquiátrica. Fundamental para não se perder nos conceitos. Pois é, e eu vou pular aquelas definições básicas de dicionário. Porque quem nos acompanha sabe que sinal é o que o médico vê de fora, como, uma agitação nas mãos, e sintoma é a queixa interna que ninguém mais vê, como uma tristeza esmagadora. Certo, essa é a base clínica. O que realmente me chamou a atenção no material é uma distinção muito mais profunda. A diferença entre a forma e o conteúdo dos sintomas. Ah, sim. Essa é uma das ferramentas analíticas mais poderosas que temos na psicopatologia. A forma e a estrutura do adoecimento. A arquitetura da coisa. Como assim arquitetura? Veja bem, 2 pacientes completamente diferentes podem apresentar a exata mesma forma de sintoma. Ambos têm uma alucinação auditiva ou ambos têm um delírio estruturado. A forma mental do colapso é a mesma. Ah, entendi. Mas o recheio é diferente. Precisamente, o conteúdo é um material subjetivo que preenche essa forma. É o que o paciente efetivamente escuta a voz dizer, ou qual é o tema central do delírio dele. Isso varia muito, né? Muito. E o que as fontes destacam de forma brilhante é que o conteúdo do adoecimento mental funciona como um espelho da época e da cultura. Alguém, na Idade Média, delirava com demônios e possessões. Claro, era o que assustava na época. Hoje, em uma sociedade hipervigiada, os delírios frequentemente envolvem microchips, perseguição por grandes corporações ou inteligências artificiais. Mas olha só que interessante, os temas mudam com a tecnologia, mas o texto aponta que as raízes desse conteúdo são sempre as mesmas problemáticas existenciais humanas. Sim, os medos primários. Exato. O medo da morte, o terror da miséria, a busca por salvação ou o medo da doença. O que me leva a te desafiar com uma questão. Posso? Fica à vontade. Se o conteúdo é baseado nos nossos medos primais, quando uma pessoa está em um surto psicótico, o que ela está sentindo é algo completamente alienígena, impossível de nós compreendermos, ou é simplesmente um medo comum igual ao que eu sinto quando acho que deixei a porta destrancada, só que amplificado 1 milhão de vezes? Nossa, essa é a pergunta de ouro da empatia clínica.
E as anotações respondem a isso através da clássica classificação dos fenômenos humanos. E o que ela diz? Ela diz que nem todo sofrimento mental é apenas um normal aumentado. O material divide isso em 3 níveis. O nível 1 é a experiência comum, o luto padrão, o medo justificável de uma ameaça real. Coisas que todo mundo passa. Isso. O nível 2 é quando a intensidade muda a natureza da experiência. Todos ficamos tristes, claro, mas a depressão profunda é um buraco negro que o sujeito não deprimido apenas vislumbra, mas não habita. Dá pra ter uma noção, mas você não sabe o que é até sentir. Exato. E o nível 3? E o nível 3 é o rompimento total, né? Sim, o terceiro nível trata de fenômenos qualitativamente novos. Aqui o seu desafio encontra o limite. Um delírio de perseguição estruturado ou certas alterações agudas da sensopercepção na esquizofrenia não são apenas um muito medo. É outra categoria de experiência. Eles envolvem uma reorganização completa de como o cérebro processa a realidade física. É uma experiência radicalmente diferente, a qual o sujeito sem a patologia simplesmente não tem acesso, por mais empatia que ele tente exercer. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque se acabamos de gastar toda essa energia classificando minuciosamente o que é anormal, o que é um delírio qualitativamente novo, isso nos obriga a virar o espelho para a própria sociedade. E fazer a pergunta mais difícil. Exatamente. Afinal de contas, o que é o tal do normal? Esse é o debate mais árduo e muitas vezes o mais escorregadio de toda a psiquiatria. E as anotações trazem obras muito densas sobre isso, como O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, e os critérios descritos por Dalgala Rondo. Fica muito óbvio como as nossas réguas são frágeis. Muito frágeis. Se você pegar a normalidade estatística, por exemplo... Nossa, essa é complicada. Se usarmos a normalidade estatística dizendo que o normal é aquilo que a maioria faz, a gente cai numa armadilha lógica terrível. Ter cárie é estatisticamente frequente, né? Sim, a maioria tem ou já teve. Passar horas rolando o feed de uma rede social até perder o sono é a norma estatística hoje. Quase todo mundo faz, mas nem por isso consideramos que seja a expressão máxima da saúde. Pois é, as armadilhas não param por aí. A definição mais clássica, que é a normalidade como a simples ausência de doença, é um baita de um truque de retórica. Ela define a saúde pelo que ela não é. O que não ajuda muito na prática. Nem um pouco. E quando tentamos ser otimistas e abraçar aquele famoso critério da Organização Mundial da Saúde de 1946, que define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social... Ah, fala sério. É lindo para emoldurar num quadro no saguão de um hospital. Mas é absolutamente utópico. Quem, na complexidade louca do mundo moderno, tem completo bem-estar físico, mental e social de forma ininterrupta? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém. Se essa for a régua, a humanidade inteira está gravemente doente. E isso sempre. E isso levanta uma questão pragmática imensa para o clínico. Quando alguém senta na cadeira do consultório, qual régua o profissional usa? O texto nos guia para a normalidade funcional. Que é muito mais realista, eu achei. Muito mais. Ela abandona a busca pelo nirvana inatingível e foca em 2 coisas muito concretas: sofrimento intenso e disfunção. O comportamento do indivíduo causa um sofrimento excruciante a ele mesmo ou aos outros. Ele perdeu a capacidade funcional de trabalhar, de manter laços afetivos, de existir no mundo. Se a resposta for não. Se não há sofrimento intenso nem disfunção social significativa, a psicopatologia moderna hesita brutalmente em rotular aquilo como doença. É um olhar muito libertador, né? Porque reconhece que ser um pouco estranho ou excêntrico não é patológico. E as notas também trazem a normalidade como processo, que expande isso para a questão do tempo. Que é vital, especialmente na psiquiatria infantil e geriátrica. Porque entender que um comportamento impulsivo de risco absoluto é o esperado para o cérebro em desenvolvimento de um adolescente de 15 anos... Porque o lóbulo frontal ainda está amadurecendo. Isso. Mas esse mesmo comportamento pode ser um sinal de alerta vermelho piscando se surgir repentinamente aos 45.
a régua muda conforme o capítulo da vida. Sem dúvida. A normalidade é um alvo móvel, amarrado ao tempo e ao contexto social. Mas veja bem, definir o adoecimento com base em coisas como empatia, pelo sofrimento e funcionalidade social é um luxo muito moderno. As anotações trazem uma linha do tempo histórica que mostra que nem sempre a humanidade foi tão compreensiva. Muito pelo contrário. A história do trato com o sofrimento mental é, na verdade, a história dos medos da própria sociedade civilizada. E começa de forma bem sombria. Lá nos primórdios, a explicação era puramente mágica e punitiva. O comportamento desviante era visto como possessão ou feitiço. A doença era tipo uma falha moral. E vale lembrar que crenças mágicas persistem até hoje, viu? Especialmente diante de doenças difíceis de controlar, como uma epilepsia refratária ou certos tipos de câncer. A humanidade ainda flerta com o pensamento mágico. Nossa, muito verdade. Mas voltando para a linha do tempo, na antiguidade, vemos um salto interessante com Hipócrates e a teoria dos 4 humores. Aquela ideia de que a nossa mente era controlada pelo equilíbrio de fluidos corporais, como a bile negra que gerava a melancolia. Uma tentativa de ser racional. Sim. E se pararmos para pensar, pular dos 4 humores lá da Grécia Antiga para nossa atual obsessão quase exclusiva com a serotonina e a dopamina é essencialmente a mesma tentativa desesperada da humanidade de biologizar a mente para ter a ilusão de controle, não acha? Olha, é um paralelo perfeito. A teoria dos fluidos de Hipócrates foi o primeiro grande esforço para tirar o sofrimento psíquico do tribunal divino e colocá-lo na mesa do médico. O problema é que a história não é uma linha reta ascendente. Teve aquele tropeço gigantesco depois. Um retrocesso brutal. Na Idade Média, com a consolidação de dogmas rígidos e o pavor social do desconhecido, o pensamento biológico foi simplesmente abandonado. A loucura voltou a ser associada ao pecado, ao pacto demoníaco e à corrupção da alma. Foram séculos de trevas para a saúde mental. Séculos. Caças às bruxas, exorcismos violentos e o confinamento dos ditos loucos em masmorras ou naquelas famosas naus dos insanos, não para serem tratados, mas para serem expurgados do convívio social. Até chegarmos no que o material aponta como o grande momento de ruptura. E a cena é cinematográfica. França, 1793. O auge do caos revolucionário. Um marco histórico. Demais. Um médico chamado Philippe Pinel entra no hospital de Bicêtre, em Paris, que era basicamente um depósito de seres humanos indesejados, e toma uma decisão que fundaria a psiquiatria moderna. Ele manda retirar as correntes de ferro que prendiam os pacientes às paredes. É literalmente o nascimento da clínica. Pinel argumenta contra toda a inércia da época que aquelas pessoas não eram criminosos cumprindo pena, nem bestas selvagens, eram enfermos. E como enfermos, mereciam o direito básico de serem observados sistematicamente, compreendidos e tratados com compaixão clínica. É arrepiante pensar nisso. E a partir dessa ruptura, a evolução acelera. Se conectarmos isso com o quadro geral, passamos pelos estudos da histeria com Charcot no século XIX, que pavimentam o caminho para as revoluções do inconsciente de Freud. E entramos no século XX com metodologias mais científicas. Exato, com metodologias rigorosas de nomes como Jaspers. A psicopatologia vira de fato uma disciplina autônoma. Uma disciplina que passa a lutar para organizar o caos da mente humana, sem voltar aos preconceitos e castigos do passado. Mas aí esbarramos no grande dilema contemporâneo que o material levanta. Pinel tirou as correntes de ferro lá no século XVIII. Mas hoje, com o esforço colossal de classificar tudo em manuais como o DSM-5 e o CID-11, não corremos o risco de aprisionar os pacientes em novas correntes. Correntes de papel, você diz. Correntes de rótulos estigmatizantes. As notas diferenciam muito bem o diagnóstico psiquiátrico, que é esse dos manuais, do diagnóstico estrutural da psicanálise. E isso parece ser a chave. Essa é a distinção que separa uma visão superficial de uma visão profunda do ser humano.
Os manuais, como o DSM, são diagnósticos nosográficos. Eles funcionam maravilhosamente bem para agrupar sintomas, facilitar a pesquisa científica e, claro, aprovar medicações. Eles são um mapa prático. Mas eles são descritivos, eles olham a casca. O diagnóstico estrutural, por outro lado, tenta mapear a verdadeira fundação arquitetônica da psique daquele indivíduo. E o texto detalha as 3 grandes matrizes estruturais que definem como um sujeito se relaciona com o mundo e com a lei. Vamos falar sobre elas. Lendo sobre a primeira, a neurose, a impressão que me deu é que ela é basicamente o pedágio da civilização. Todo mundo paga um custo emocional alto para viver em sociedade, suprimir instintos e seguir regras. É isso que o texto quer dizer quando afirma que o conflito primário da neurose é o conflito edípico. Exatamente isso. A estrutura neurótica é marcada por um conflito essencialmente interno. O sujeito aceita a realidade, ele reconhece a lei e as proibições sociais, mas os desejos inconscientes dele entram em guerra com essas regras. É um atrito constante. E o resultado desse atrito constante gera a angústia típica do dia a dia, a culpa, as fobias e os mecanismos repressivos. A realidade é mantida, mas como você disse, viver nela custa caro energeticamente. Mas o que acontece quando esse conflito interno se torna tão insuportável ao ponto de o indivíduo simplesmente reescrever o mundo ao seu redor? É aí que rompemos a barreira da neurose e entramos na segunda estrutura, a psicose. Na psicose, a ruptura é de outra magnitude. O conflito não é mais com um desejo reprimido interno. O conflito é com a própria realidade externa. A realidade vira o inimigo. O sujeito psicótico vivencia o que Freud chama de rejeição ou repúdio da realidade. Aquele fragmento do mundo real que é insuportável não é apenas escondido no inconsciente. Ele é extirpado da percepção, criando um vácuo. E como a mente abomina o vácuo, ela preenche esse espaço com uma nova construção, os delírios e as alucinações. É uma tentativa radical de reconstruir um universo onde seja possível ele existir. Precisamente. E para fechar a tríade, temos a perversão. Uma palavra que, convenhamos, foi muito banalizada como xingamento moral na rua, né? Mas que, na estrutura clínica, tem um sentido mecânico muito específico. Sim, é bom pontuar isso. Clinicamente, a estrutura perversa não tem nada a ver com o julgamento moral dos costumes ou o que as pessoas fazem entre 4 paredes. O conflito do sujeito perverso é diretamente com a lei simbólica. Como ele lida com a lei. O indivíduo reconhece perfeitamente a realidade e conhece as regras que organizam a sociedade. Ele sabe o que é certo e errado. No entanto, ele ativamente renega essa lei. A organização psíquica dele se dá justamente na transgressão contínua, em subverter a norma e impor a sua própria vontade como a única lei válida. Muitas vezes objetificando o outro nesse processo, pelo que entendi. Exato, o outro vira apenas um instrumento para essa subversão. E aqui entra talvez o conceito mais formidável de todo esse material, porque se essas estruturas, neurose, psicose e perversão, são a base profunda do sujeito, fica óbvio que você não descobre isso entregando um questionário de múltipla escolha para o paciente na sala de espera, né? Ah, de jeito nenhum. Seria muito raso. O texto destaca o papel da transferência. E isso me pareceu o maior insight clínico de todos. A transferência não é apenas algo que atrapalha a terapia. Ela é o diagnóstico vivo, certo? Como isso destrona aquele modelo de checklist? A transferência é o momento em que a teoria ganha vida na sua frente. Pense no seguinte, um paciente pode sentar à sua frente e relatar a vida dele de forma super fria e calculada durante meses. O diagnóstico descritivo patinaria ali. Porque ele só está te dando os fatos objetivos. Mas a psique não tolera apenas falar do passado. Ela precisa repeti-lo. Inevitavelmente, o paciente começa a projetar no analista as mesmas dinâmicas emocionais, os mesmos afetos não resolvidos e as mesmas defesas que ele usou com as figuras primárias da infância dele. Ele encena o trauma em tempo real na sala. Exato. É um teatro do inconsciente.
Se a estrutura for neurótica, ele pode começar a demandar aprovação constante do analista, repetindo um padrão de culpa que tinha com os pais. E se for psicótico? Se houver traços psicóticos profundos que não eram aparentes na fala racional, eles podem surgir na transferência através de uma desconfiança delirante súbita em relação ao próprio terapeuta. O diagnóstico psicanalítico acontece nesse campo de força relacional. Incrível. O modo como o paciente age, demanda e resiste na presença do analista revela estruturas invisíveis que nenhum exame de imagem de última geração ou entrevista estruturada conseguiria captar. Então, o que isso tudo significa para nós? O nosso mergulho profundo de hoje começou mapeando as duas almas da psicopatologia, a sede de precisão médica e a necessidade imperativa de compreensão humana. Nós destrinchamos os mecanismos de defesa, mostrando que um sintoma não é um bug do sistema, né, mas uma solução dramática desenhada pelo inconsciente. Uma saída de emergência. E depois nós navegamos por séculos de história, observando como o terror do desconhecido se transformou a duras penas em empatia clínica. E, finalmente, desbravamos as fundações da nossa própria mente, entendendo que o verdadeiro diagnóstico é uma dinâmica viva e não um código impresso em um manual. Uma baita jornada. E a utilidade de tudo isso transcende os muros dos hospitais psiquiátricos, para ser bem franca. É esse arcabouço conceitual que permite à sociedade moderna tomar decisões muito fundamentais. Tipo decisões legais. Sim, desde debates complexos da psiquiatria forense sobre a imputabilidade de um crime que foi cometido em meio a um surto, até a formulação de políticas públicas que não isolem nem amedrontem os indivíduos. Com certeza. Acima de tudo, fornece ao clínico o discernimento para acolher a angústia existencial inerente à nossa vida, sem patologizar cada tristeza corriqueira, mas sabendo exatamente quando intervir diante de um adoecimento real e devastador. É isso. Exige a coragem de não apenas ler os relatórios mecânicos de falha de um ser humano, mas sentar ao lado dele e escutar o que o motorista tem a dizer sobre a colisão, para usar nossa analogia lá do começo. É a pura verdade. E diante de uma exploração tão reveladora, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo final que acho que amplia o que discutimos sobre a fluidez dessa tal normalidade. Por favor, manda ver. Se acabamos de confirmar que o conceito de normalidade mudou tão radicalmente ao longo dos milênios, evoluindo de explicações demoníacas para humores desequilibrados e chegando hoje ao nosso critério funcional e estatístico, a reflexão que fica para quem nos ouve é a seguinte. Quais comportamentos cotidianos, hoje considerados perfeitos e absolutamente celebrados pelo nosso modo de vida hiperconectado e produtivo, os psicopatólogos do século XXII vão examinar nos livros de história e classificar sem sombra de dúvida como profundos delírios patológicos ou graves disfunções coletivas da nossa era?